Obrigado, Pai, por este momento, por esse tempo. Obrigado por tudo que temos conversado, aprendido. Pedimos a tua orientação, a tua graça, a tua sabedoria, Pai. Ajuda-nos a lidar, Senhor Deus, com esses temas tão importantes e complexos que nos fazem, Senhor Deus, tão bem. Ajuda-nos nos nossos desafios e nos dê, Senhor Deus, a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, boa noite, Ed, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o seguinte, eu vou só fazer a introdução. Eu tinha passado uma tarefinha, né? Que era sobre uma pesquisa do que significa contingência. Não sei se alguém conseguiu fazer. Alguém conseguiu? Contingência. Aí, Ed, você está sem o microfone. Eventualidade, acaso, possibilidade de acontecer ou não. Isso. Muito bem. Casualidade, acaso, possibilidade. O que mais? Alguém viu mais alguma coisa? Bom, então assim, o que a contingência tem a ver? Essa palavra, ela está presente em vários saberes. Filosofia, na teologia, em várias áreas do saber. Ou seja, nós não temos o controle das coisas. Às vezes a gente é pego de surpresa. E há muitas pessoas que sofrem muito tentando explicar o inexplicável. Por exemplo, às vezes a gente quer, talvez por não aceitar algumas situações, a gente quer respostas. Natural nosso, né? Eu quero resposta. Por que que isso acontece? Por que que isso aconteceu na minha vida? Por que que isso está acontecendo? Pessoas que às vezes passam situações que até a gente fica, né? Quando você lê o livro de Jó, Jó é um livro que discute isso, né? Porque o justo sofre. Então, a contingência, nós somos seres sujeitos à contingência. O problema é lidar com isso. Tem pessoas que tem muita dificuldade na vida porque não aceitam. E isso gera uma angústia muito grande, muito pior não aceitar, né? Nós somos pegos de surpresa, por mais que às vezes você controle, né, as coisas, você anda certinho, às vezes a gente está sujeito a isso. Então, assim, um conselheiro, uma conselheira, precisa saber que a vida é contingente. Nós somos sujeitos a isso. Mas também nós precisamos tomar muito cuidado, nós já falamos bastante isso daqui, de não ficar dando respostas simplistas. Sabe? Ah, é a vontade de Deus. Então, gente, tem coisa que é melhor, por mais que você pense isso, às vezes é melhor nem falar, né? Porque isso, para quem está passando sofrimento, é difícil lidar com isso. Mas se você acredite, você possa acreditar nisso, a pessoa que está enfrentando aquilo é muito difícil para ela. Então a gente precisa entender que a vida é contingente, né? Tem essa contingência, tá bom? Eu queria voltar a um tema que nós falamos na semana passada, do luto. Antes de eu pôr o gráfico aqui, o slide, nós vamos falar alguns temas aqui. Nós vamos conversar um pouquinho sobre luto, crises, adicção, relacionamentos e conhecendo a si mesmo. E hoje eu queria pedir ajuda, nós temos conosco aqui a Tamires é psicóloga, né, aqui da nossa igreja, e eu queria que ela desse uma palavra, se ela puder nos ajudar, né, a respeito do luto, e depois a gente vai interagindo aí com os outros temas também. Na semana passada nós começamos a falar sobre o luto, né, como ajudar uma pessoa que está lidando com o luto. Do ponto de vista simples, né, para a nossa linguagem comum, se você puder nos ajudar, Tamires, eu queria ouvir um pouquinho, e aí queria convidá-los a ouvi-la também, tá bom?
Ok, eu vou tentar falar um pouquinho. Separei uma colinha aqui para mim, porque eu fico nervosa falando, né, pessoal da igreja. Então, o luto é um processo, né, como a gente sabe, natural. Todo mundo vai passar por ele um dia, né? E o que acontece? Muitas vezes a gente tenta, na intenção de ajudar, a gente acaba tentando falar coisas para as pessoas na intenção de amenizar aquela dor, amenizar aquele sofrimento, né? Muitas vezes até com alguns clichês, né? Como o pastor acabou de mencionar, foi a vontade de Deus, coisas do tipo. Eu separei um pouquinho, né? O pastor colocou até na semana passada as 5 fases do luto, né? A primeira, eu vou falar um pouquinho de cada uma, bem resumidinho, tá? A primeira fase é a negação, né? Antes, para introduzir um pouquinho dessas 5 fases, o que eu gostaria de falar? O luto é um processo natural, é um processo necessário. O ser humano precisa passar pelo processo do luto para haver uma superação do ocorrido, né? Para haver a superação da morte do ente querido. Esse luto ele precisa ser vivido. E muitas vezes a gente tenta cortar esse processo, né? Para a gente não é natural sofrer, né? A gente acha que não é natural a gente sofrer. A gente acha que não é natural a gente ter que passar por esse processo de luto. Não, você precisa ser forte, né? Você precisa... fulano não ia querer ver você triste, né? O ente querido não ia querer ver você triste. E não é verdade. A gente precisa passar por esse processo, né? E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas 5 fases do luto, tá? A primeira fase é a negação. Assim que ocorre, né, a perca do ente querido, a gente tem a tendência a negar, né, o que aconteceu. A primeira fase da etapa do luto, das etapas do luto, né? A gente tende a negar, a gente não acredita, a gente não quer acreditar que isso ocorreu, né? Porque é muito doloroso, é um choque muito grande, né? Então, a primeira etapa é a negação. A segunda etapa, a segunda fase, né, é a raiva. A gente sente muita raiva. E muitas vezes essa raiva é até a raiva de Deus, né? A gente fala assim, nossa, mas isso é tão forte, isso é tão pesado, mas pode ocorrer, né? Ainda mais quando a gente tem esse entendimento de que Deus está no controle de todas as coisas, né? A gente fala, nossa, mas por quê? Né? A gente começa a sentir raiva. A terceira etapa é a barganha, né? A gente tenta negociar. É como se a gente tentasse, nossa, mas por que não foi comigo? Mas, e se eu tivesse agido de tal forma? Será que fulano não estaria aqui ainda? Será que a pessoa não estaria aqui ainda? Né? A gente tenta meio que negociar, porque justamente por não ter essa aceitação ainda. A quarta fase é a depressão, né? E essa fase, ela tende a ser um pouco mais longa. Muitas vezes as pessoas ficam, assim, às vezes chega a ficar alguns anos nessa fase de depressão, né? E, assim, é a fase mais longa, é a fase mais sofrida, né? Porque nessa fase, a pessoa, ela já tem consciência de que ela não vai ter mais aquele ente querido próximo. Então, essa fase, ela é a mais sofrida, né? É a fase que a pessoa se isola, é a fase que a pessoa, ela não quer mais fazer atividades que para ela antes poderiam ser prazerosas, né? A fase que ela fica mais reservada. E, por último, é a fase da aceitação, que é o final do processo do luto, que é quando você entende, né, que essa pessoa, ela não vai mais voltar, que essa pessoa, né, que você vai ter que aprender a conviver com a ausência dessa pessoa, né? Não que você não vá mais sentir falta, não que não vai ter momentos onde você não vai ficar mais triste, né? Podem ocorrer esses momentos, até porque cada uma dessas fases, para cada pessoa vai ser diferente, né? Cada um vai sofrer numa intensidade, né? Então não cabe a gente mensurar o sofrimento alheio, né? A gente tem que tomar muito cuidado com coisas do tipo, nossa, mas já se passou tanto tempo, você está sofrendo desse jeito ainda, sabe? Muitas vezes a gente tenta na intenção mesmo de ajudar a pessoa, né? Porque às vezes a gente não sabe muito o que fazer, a gente não sabe como lidar com isso, né? Então, assim, como que a gente pode ajudar essa pessoa que está passando pelo luto? A melhor forma de ajudar é acolhendo,
né? Acolher a pessoa é o principal. E como que a gente faz isso? A gente se mostrar presente para a pessoa. A gente não precisa necessariamente falar algo para a pessoa, a gente não tem resposta para tudo, né? Muitas vezes a gente quer ter resposta, que a gente quer naquela ânsia de querer ajudar, daquela ânsia de querer ver a pessoa bem, a gente tenta falar algo, e muitas vezes é algo que não cabe ali no momento, né? Porque nada do que a gente disser vai trazer a pessoa de volta, né? Então, assim, o mais importante é a gente se mostrar presente, sabe? Olha, pode contar comigo, mas esse pode contar comigo sincero, sabe? Da pessoa poder contar mesmo com você. Por exemplo, quando alguém perde um ente querido, normalmente a tendência é as pessoas irem na casa dessa pessoa no começo, né? Nas primeiras semanas, né? E a pessoa recebe visitas, e à medida que o tempo vai passando, essas visitas vão ficando mais escassas, né? Então, assim, você faz a diferença você estando lá presente. Olha, vim aqui, como é que você está hoje? Como você está se sentindo? E se a pessoa não estiver bem, você acolhe aquele sentimento, sabe? A pessoa está chorando, você deixa a pessoa chorar, você deixa a pessoa viver aquele momento dela, sabe? O que ajuda é a gente estar presente. Eu acho que é a maior ajuda que a gente pode dar para a pessoa ali no momento. E daí eu separei algumas coisinhas para não dizer, né, no momento de que você está ali com a pessoa enlutada, né? Por exemplo, perguntar detalhes do que aconteceu. Né? Às vezes a curiosidade da gente é maior e a gente acaba, nossa, mas o que aconteceu? Ai, mas a pessoa estava ali cheia de saúde, mas nossa, sofreu um acidente, como é que foi? Evitar essa curiosidade. Se a pessoa sentir a vontade de falar, ela mesma vai falar por si só o que aconteceu. A gente não deve questionar esse tipo de coisa, é muito indelicado. Muitas vezes, às vezes até mesmo sendo uma pessoa próxima da gente, a gente se acha no direito de perguntar esse tipo de coisa. E é uma coisa que é melhor ser evitada. Outra coisa é frases clichês, né, que a gente estava falando no começo, né, ai, foi melhor assim, ele estava sofrendo, ai, foi a vontade de Deus, sabe, essas frases que a gente costuma dizer quando a gente, né, encontra com a pessoa, meio que na tentativa de confortar a pessoa, é bom evitar também essas frases, que essas frases acabam não sendo confortantes para a pessoa, né, às vezes, ai, mas ele já estava tão velhinho, viveu tudo que tinha para viver, já... Né? A pessoa não quer saber se a pessoa estava velhinha ou não, a pessoa quer o ente querido dela ali próximo, né? Então, esse tipo de frase é uma frase que é bom evitar também. Até porque é o tipo de frase que invalida o sofrimento da pessoa, né? A pessoa está ali naquela intensidade de sofrimento e você fala, não, mas estava tão velhinho, né? Viveu tudo que tinha para viver. E não é, né? Você está invalidando aquilo que a pessoa está sentindo. A pessoa sabe a intensidade do que ela está sentindo. Outra coisa é falar, assim, coisas a respeito do quanto a pessoa está sofrendo, né? Ai, mas nossa, né? Por que você está sofrendo? Já se passou tanto tempo, supera, vamos sair, vamos fazer outra coisa. Não, né? A gente não pode invalidar esse sofrimento de forma alguma. Como eu falei, o melhor caminho é você se mostrar presente, né? Acho que é o básico, assim, sem muitas perguntas, né? Respeitar o tempo da pessoa é muito importante. Respeitar a forma com que a pessoa está vivendo esse luto. Às vezes a gente acha que a gente tem o direito de falar como a pessoa deve sofrer, né? Às vezes a gente acha, fulano, por exemplo, já está saindo, nossa, nem viveu o luto, né? Nem ficou se resguardando em casa um período, já está saindo, já está vivendo a vida. Nossa, parece que ele nem está sentindo, né, a perda da pessoa. E a gente não sabe, né? A gente não sabe o que se passa dentro do outro. Cada um vai encarar esse luto de alguma forma diferente. Para finalizar, assim, o básico que eu gostaria de falar, lembrando que o luto não é só o luto de quando você perde alguém, né? Quando alguém falece. Esse luto pode ser tanto um luto de um término de um relacionamento, né? A pessoa às vezes é casada há muito tempo, né? E ela separa, tem uma separação, a pessoa vive um processo de luto também, né? É um tipo de luto. Ou a pessoa, por exemplo, ela tem um emprego, que ela está muitos anos nesse emprego e de repente ela é mandada embora desse emprego, ela também pode viver um processo de luto nesse período.
Então, assim, não é só o luto da perda de um ente querido, né? Existem outros tipos de luto, né? E para cada tipo, a pessoa vai viver essas mesmas fases, né? Essas mesmas etapas do luto. Vai viver esse mesmo processo em intensidades diferentes, mas vai passar por esse processo. E lembrando que é muito importante passar pelo processo do luto, é necessário passar pelo processo do luto, tá? Para que haja superação, para que esse luto não venha de uma forma diferente lá na frente, né? Às vezes a pessoa não vive esse luto, né, no momento que ocorre essa perda, e esse luto pode se transformar numa depressão lá na frente, posteriormente, porque ela não viveu no momento que era para ser vivido, entendeu? Então, lembrando que é muito importante deixar a pessoa viver esse luto, sabe? Não ficar pressionando para que isso passe logo, tá bom? Acho que era basicamente isso, pastor, que eu tinha para falar, mas conforme for surgindo mais coisas, né, ou forem perguntando assim, eu posso ir falando mais também, se eu souber, posso ir ajudando aí. Tá bom. Obrigado, Tamires. A gente vai conversando mais. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Eu Tamires sobre queria, essa? pastor. Pode fazer. Ô, Tamires, eu queria saber assim, porque assim, né? Cada fase, cada um é de um jeito, né? E essa fase demora, né? Porque, por exemplo, assim, né? Lutos geralmente uns 2 anos, tem uma fala assim, né? Mas cada um é um tempo. Aí, assim, às vezes a gente, num aconselhamento, numa amizade, como saber que às vezes está num. Que sinais que talvez essa pessoa possa estar dando para falar, meu, precisa uma terapia aí, precisa. Assim, tem algum sinal? Eu acredito que o sinal maior, assim, de que a pessoa precisa de uma terapia, acho que é principalmente se ela para na fase da depressão, né? Ela está muito tempo nessa fase da depressão e se ela está com a mesma intensidade de sofrimento do princípio da perda, né? Então, assim, esse não houve uma superação, não que todo dia a pessoa vai estar bem, mas assim, ela está sempre no mesmo estado, né? De quando ocorreu a perda, de quando ela entrou nesse processo de luto. Então, assim, é um indício, assim, para a gente ficar atento para procurar uma ajuda. E um luto muito Legal. demorado também, se embora cada um tenha seu tempo, 10 anos, uma coisa assim, acho que é muito também, né? Sim, sim, é um período muito longo, né? É um período, assim, que a pessoa já tem que estar procurando uma ajuda profissional também, né? Porque ela está vivendo muito tempo em função de uma pessoa que já não está mais aqui, não tem algo que possa ser feito, né? Então precisa haver a superação. Como eu falei, ela precisa viver as 5 etapas, e a última etapa é a superação. Tá, obrigada. Alguém mais? Eu só queria falar duas coisas que eu pensei na fala da Tamires. Eu lembrei de duas cunhadas, né? Eu tenho duas cunhadas que perderam o marido, e uma fez 3 anos em abril, quer dizer, já está praticamente com 3 anos e meio da morte, e ela, assim, sofre muito ainda, né? Então, foi um luto muito longo. A última vez que eu a vi agora em outubro, eu vi que ela está um pouquinho melhor, já, né? A intensidade do sofrimento diminuiu. Mas eu fiz julgamentos nesse tempo, né? Pelo amor de Deus, ai que sofrimento, não, sabe? Quando que vai se livrar dessa dor? Isso não vai passar nunca, por que não procura a terapia? Mas assim, eu fiquei julgando, mas não cheguei a falar direto para ela, mas a gente acaba, né, fazendo uns comentáriozinhos com os parentes mais próximos. E, né, e a outra, né, que eu fiquei pensando, a minha outra cunhada, essa cunhada que sofreu demais, é uma cunhada que foi meu irmão que morreu. E uma outra cunhada que aconteceu outro caso de julgamento da minha parte, era a esposa do meu cunhado, irmão do meu marido. Com o ano que meu cunhado tinha morrido, a minha cunhada fez todo um processo de cirurgia plástica e esticou de cá, de lá, e fez, aconteceu, e saía para
para balada, né? E aí a gente fica assim, puxa vida, né? Tava só esperando morrer mesmo, né? Que pressa. E então, assim, aí agora eu fico me penitenciando, né? Porque luto é uma coisa que cada um vive o seu da sua forma, né? A gente não tem que ficar julgando a pessoa porque sofreu demais ou porque sofreu de menos, né? Uhum. Cada um vai viver o processo do luto de uma forma diferente, uma intensidade diferente e num tempo diferente, né? Então, isso é um processo muito único para cada um. Né? É difícil a gente querer colocar medida no sofrimento dos outros, né? É exatamente isso. A gente quer colocar medida, né? A gente quer mensurar o tanto que o outro sofreu ou está deixando de sofrer, né? Eu acho que ninguém tem esse direito, né? E assim, eu já sabia que ninguém tinha esse direito, é porque o julgamento é mais forte do que a gente muitas vezes. Mas, mas colocar intensidade e julgar o outro é muito difícil, né? A gente nunca deveria fazer isso. Né? Eu acho que é um exercício, né? É diário isso. Né? A gente se pega julgando muitas vezes, a gente tem uma tendência a querer julgar o outro. Então é um exercício diário, assim, para ir trabalhando, né? Desse negócio. Às vezes eu me pego, poxa, dando palpite na vida de alguém, pensando, né, comigo, dando palpite. Nossa, mas por que isso? E daí eu falo, é a vida da pessoa, eu não tenho que estar julgando, né? Eu acho que é muito isso mesmo, é um exercício diário mesmo, né? Também penso. Eu estou pensando mais sobre isso ultimamente. Legal. É interessante como que a gente, falando toda essa questão de aconselhamento, sem pensar no outro, né, como a Tamires colocou, enxergar o outro como outro e não como você, né, faz muita diferença, né? Muito. A gente se pega mesmo, às vezes, se fosse comigo, né? Por que é assim? Então, realmente é muito importante a gente pensar nisso, né? Lidar com pessoas sofrendo, especificamente de luto, era uma coisa que eu queria até também tocar nesse assunto, que essas perdas que a Tamires colocou como luto, por exemplo, geralmente a gente tem uma tendência de lidar muito, às vezes, ponto de vista moral, quando você olha, por exemplo, um casamento que se rompeu. Às vezes tem pessoas que olham só o que será que aconteceu, será que traiu, quem errou, sabe, essas coisas assim. Mas ninguém sabe o que aquele casal viveu, às vezes, né? E principalmente o que está vivendo agora com a ruptura, né? Então, é muito delicado isso, de como lidar com quem está sofrendo perda. Casamento, emprego, às vezes mudou de cidade, não aceita uma nova realidade, né? Tem toda uma situação difícil de lidar, né? Agora eu queria entrar num tema aqui, eu vou pedir até para a Tamires me ajudar também, a gente vai conversando, que é o tema da adicção. Todo mundo sabe o que é isso, né? Não? Adicção. O que é um adicto, né? Tem uma abreviação aí de pessoas que vivem uma dependência, dependência química. Vamos trabalhar nesse aspecto. É muito sofrimento. Quem lida com isso, quem tem casos na família, alcoolismo, gente que usa droga pesada, leve, seja o que for, né? Como isso causa sofrimento na família. Por exemplo, muitos pais que ficam se culpando, né? Por que aconteceu, onde eu errei, o que eu fiz. Então tem todo um processo que eu queria conversar um pouquinho. Por exemplo, existe o dependente e os chamados codependentes. O que é uma pessoa codependente? É aquela que acaba
se tornando participante da vida, né? Por exemplo, eu não sei se você já conversou com pessoas que são dependentes químicos. É impressionante como elas são artistas, né? São artistas assim. Se fazem de vítima ao extremo. São, assim, pessoas que você chora com a conversa dela. Você fica extremamente comovido. Nossa, quanto, né? Quanto sofrimento. Aqueles mais espirituais, né? Vão dizer assim, olha o que o diabo fez na minha vida, né? Então, como lidar com pessoas assim? Então, algumas coisas que eu acho que são interessantes para a gente pensar. Gente que sempre é a vítima da história. Ah, eu uso droga porque o meu pai não me ama. Eu uso droga porque eu tenho um corpo que eu não gostaria de ter. Eu uso droga porque eu sou muito assim. Eu uso droga. Então, assim, como aconselhar pessoas que procuram ajuda nesse sentido, com esse tipo de comportamento? Então, essa é uma pergunta que a gente precisa fazer e pensar um pouquinho. Tamires, você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que, não sei se você vai até comentar sobre isso, sobre a questão familiar, né? Porque o quanto a família se torna dependente também, né? Como você falou, os codependentes das pessoas que são envolvidas nessa história, porque elas acabam vivendo em função daquela pessoa que é dependente química, né? Justamente por ser um ente querido, ela acaba participando de tudo aquilo, né? E acho que, não sei se também você vai falar sobre a questão do álcool, porque, querendo ou não, é uma droga legalizada. E, assim, o quanto de dependente químico do álcool a gente não conhece por aí. Acho que, geralmente, sempre você vai conhecer alguém que é dependente químico do álcool, que teve uma família destruída pelo álcool. Né? Acho que, não sei se você vai tocar no assunto, mas eu acho interessante a gente pensar nessas coisas. Essa questão por exemplo, de como lidar com o dependente, uma das coisas importantes é mostrar, assim, para a pessoa também, que ela, por mais que tenha uma dificuldade na vida, escolheu essa vida. Ninguém a obrigou. Uma vez eu estava lá na Cristolândia, e o cara falando para o outro assim, porque o diabo, né? Aí um deles, né, falou assim, olha, o diabo nunca pôs um cachimbo na minha boca. Fui eu que escolhi. Então, a pessoa precisa entender que é uma escolha dela. Então, quando a gente vai aconselhar uma pessoa assim, ouça, mas sempre é importante dizer para ela, olha, você escolheu essa vida. Ninguém te obrigou a isso. Você usa porque quer usar. Agora, o outro drama é a família. A família que vive em função desta pessoa. Gente, isso destrói a família. Por exemplo, a pessoa chega ao ponto, eu já vi muito acontecer isso, começa a vender as coisas para comprar droga. Não sei quantos aqui já viram isso. Infelizmente, eu lembro que uma vez eu estava na igreja que eu pastoreava, aí passou um rapaz na rua e eu conhecia, sabia da história de vida dele, conhecia a família. Eles não eram da igreja. E ele falou, na época, né? Pastor, me ajuda aí, eu vendi o celular da minha tia escondido. E era, na época, um celular caro. Ele vendeu por R$ 20, né? Você vê, para comprar pedra, né? Naquela época. Então, acaba com a família. Só que tem famílias que fica... É claro que eu entendo. A gente precisa entender esse lado. Mas, assim, aí sempre tem um ou outro
talvez esteja assim, como que protegendo ou, posso dizer, sabe, acaba não confrontando a pessoa e isso gera... A pessoa continua fazendo isso. Continua fazendo isso. Ela não tem um confronto, né? A pessoa não é confrontada. Então, ele não é vítima, ele é vítima sim, tá? No sentido de que está sofrendo com a própria ação. Mas é dizer para ela, você é responsável. E a família não, quer dizer, tentar mostrar para a família que ela não precisa viver em função da pessoa. É muito difícil, gente. Você falar para uma mãe, e eu já vi, infelizmente, muito disso, falar para uma mãe assim, ó, você não precisa viver o sofrimento do seu filho. Ou viver a vida dele. Você tem que viver a sua vida. Porque a vida dele, ele escolheu. Agora, sim, a pessoa precisa de muita ajuda, mas, ao mesmo tempo, de muita conscientização sobre isso, né? Porque tem casos que sabe, é mais ou menos assim, a pessoa está se afogando, morrendo afogada, né? Uma metáfora aqui. Aí você vai tentar ajudar ela, você se afoga junto. É mais ou menos um caso assim de pessoas que a família, às vezes, ao invés de ajudar, vai todo mundo pro mesmo buraco. Porque a melhor maneira de ajudar é confrontar, às vezes, e dizer o seguinte: você escolheu essa vida. É muito triste. É muito difícil. Mas aí, se não houver esse diálogo, agora a gente está falando de aconselhamento, né, nesse sentido, a pessoa buscar grupos de apoio, buscar ajuda de terapia. Mas se ela não aceitar o fato, primeiro, que o ente lá da família escolheu essa vida, e segundo, que ela não tem que viver a vida dele ou dela. É algo que, assim, bastante exige muito da gente. Né? Você olhar para uma família sendo destruída e a pessoa aceitar o fato de que seu ente querido escolheu essa vida e que ela não precisa viver a vida dela, é um processo que leva tempo. Mas que precisa... Por exemplo, nós estamos trabalhando isso aqui, vamos supor que você, se alguém te procurar, fala assim, olha, eu preciso de ajuda nisso. Uma vez eu lembro de muito tempo atrás, uma pessoa me procurou porque um jovem lá usava droga e eles queriam de todas as formas ajudar o menino. E eu fui conversar com ele. E eu percebi que ele não queria mudar de vida, ele não quer. Não está afim. Mas a família queria porque queria. Não, a gente... E tinha condições até de pagar um lugar para ele, mas o cara não quer. É um processo assim, bastante difícil para a família, mas a gente está colocando isso aqui para nós, como pessoas que podem vir a aconselhar ou lidar com pessoas assim, né? Então, assim, primeiro, não acredite que essa pessoa é somente uma vítima. Ela não é. Ela também tem a sua escolha nisso. Ela escolheu aquilo. Segundo, se ela quiser ajuda, é possível sair dessa vida. Agora, a Organização Mundial da Saúde diz que a adicção é uma doença incurável. Não tem cura. O alcoolismo não tem cura. A dependência química, porque ela é uma doença biopsicossocial, até espiritual, né? Ela envolve toda a conjuntura humana. Não é só químico. Se fosse químico era fácil, né? Você toma lá um remedinho, resolveria. Dá uma desintoxicada, beleza. Mas não é. É algo assim, essa complexidade humana, né, mexe com
toda a estrutura humana. Por exemplo, a pessoa fica ansiosa, como é que ela vai lidar com a ansiedade? Vai beber. Ela precisa aprender a lidar com a sua ansiedade de outra forma, né? Então, ela precisa de um acompanhamento. Agora, ela precisa entender e aceitar que ela perdeu para a droga. Ela perdeu para o vício, ela perdeu. Se ela não aceitar que ela perdeu, é muito difícil se tratar. Então, olha como a semelhança com o Evangelho, né? O Evangelho começa com a gente perdendo, né? Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E a família é o outro lado da história, né? Se a família não colaborar, fica muito mais difícil. Então, quando você for aconselhar uma pessoa adicta, é muito interessante, se você tiver contato com a família também, de direcioná-la nesse sentido. Porque é um grande desafio. E a outra questão nesse mundo da adicção seria a prevenção. Isso é algo que eu acho que a gente pode ajudar muito, né? Tanto com jovens, crianças. A gente olha e vê assim, você sabe que uma vez os traficantes são terríveis, né? Tinha um colega que tinha um trabalho de prevenção contra a droga, ele era pastor de uma outra denominação, era um projeto muito legal, muito bonito mesmo. E os traficantes, eles conseguem, ele falava, ó, o que o traficante faz? Ele consegue identificar o perfil das crianças que podem traficar e aquelas que podem ser usuárias. Os caras fazem um verdadeiro diagnóstico, né? E no projeto dele, tinha algumas crianças que não faltava de jeito nenhum. O pai levava lá. E aí ele descobriu que essas crianças, que sempre estavam lá, eram umas 4, 5, eram filhas de traficantes, né? Quer dizer, o próprio pai entendia a importância da prevenção contra esse tipo de coisa. Ele destruía de um lado, mas não queria isso para o filho dele, para os filhos dele, né? Então veja como que é esquisito, é injusto, né, esse negócio, né? Ele destrói a vida dos outros, mas ele quer preservar a família dele. Então, assim, nós vivemos um mundo que o tráfico de drogas domina os presídios, domina as grandes cidades e, se não é que não domina o mundo, né? Então, cada vez mais terão clientes para esse tipo de coisa. Por quê? Porque as pessoas estão adoecidas, né? As pessoas estão extremamente ansiosas. E como lidar com pessoas que buscam ajuda para você? Então, assim, nessa questão do aconselhamento. Primeiro, a questão da pessoa que usa droga, do adicto, a família, e você como conselheiro também. Que você também não tem todas as respostas, né? É importante ajudar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, para todo mundo que quiser, quem quiser contribuir também. Você já teve que lidar com algum caso de adicção? Sim, aconselhou alguém, ouviu, participou? Eu sim, já, pastor. Eu perdi 2 irmãos, né? Alcoólatras. Uhum. Eu ia até comentar essa questão da família, embora, né, a família, no caso dele, seria o esposo e os filhos, mas é uma coisa tão forte que a gente passa que eu perdi minha mãe e meus 2 irmãos, e esse meu irmão que estava todo dia aqui, todo dia ele aparecia bêbado aqui, eu tenho dificuldade de superar um pouco assim a morte dele. Eu sinto mais do que da minha própria mãe, de uma coisa tão enraizada que fica assim, sabe? Na gente, assim, o comportamento dele, a destruição da pessoa, a pessoa se destruindo a cada dia,
né? Você vê aquela fase da pessoa do alcoólatra, que ele está mais inchado, depois você vê ele definhando, emagrecendo, tem todo, né? Então, assim, é muito, para a gente, assim, para mim, para minhas irmãs, é muito difícil relembrar como meus irmãos faleceram, e eu tenho dificuldade de superar um pouco aí a morte desse último irmão, por conta de ver né, a pessoa definhando. E assim, uma coisa que meu irmão fala, os meus sobrinhos que usam droga falam, a hora que eu quiser parar, eu paro. Né? Então, assim, pelo que o senhor está falando, chega a ser praticamente uma verdade, né, pastor, isso, né? Porque eu sempre falei assim, não é a verdade, porque a hora que você quiser parar, eu paro, você está viciado, mas é a hora que decidir parar, ele consegue buscar ajuda e talvez pare. É que assim, geralmente quem fala isso é porque ainda não aceitou o fato de que chegou no fundo do poço. A verdade é essa. Geralmente a pessoa fala que a hora que quiser e nunca quer, né? Então, assim, se ela não admitir que ela perdeu mesmo, e buscar ajuda, vai ser difícil mudar. Porque, às vezes quem fala isso, é claro que cada pessoa é uma pessoa, mas geralmente assim, quando eu quiser parar, eu paro. É orgulho isso daí. Entendeu? É orgulho. Agora, quem quer parar, admite. Eu tô perdido. Eu vou morrer. Eu tô perdendo minha família. Eu preciso de ajuda. É diferente. Agora, é igual a história do arrependimento e remorso. Sabe a diferença, né? O arrependimento é mudança de vida. O remorso é só tristeza. O que foi que eu fiz? Mas vai lá e faz de novo. Né? Tá de novo lá fazendo. Então, eu aprendi muito no... Eu fiquei 4 anos ajudando ali numa instituição onde a minha esposa trabalha ali, fazendo a espiritualidade com o pessoal lá, né? Então a gente aprendia muito sobre os sentimentos deles, né? A necessidade que essas pessoas têm de abrir o coração. É muito importante a gente se dispor a ouvi-los, principalmente quem está... Ele sempre é assim, sempre está em recuperação. Não existe adicto recuperado. Ele está em recuperação constante. Eu sou um ex-viciado em droga. Não, você não é ex, não. Você é algum viciado, eu não gosto dessa palavra, que não está na ativa. Mas não existe ex-adicto. Existe alguém que está em recuperação. Todos os dias, cada dia é um dia. Então é importante a gente aprender a ouvir essas pessoas. Ouvir as angústias dela, a ansiedade, mas assim, não entender que não tem cura esse negócio. É lidar todo dia, é um dia. E também não ficar se culpando, né? Por que eu não fiz diferente? O que eu posso fazer para ajudar? Não depende de você. Aliás, em nenhuma área, a pessoa é responsável pelas suas escolhas. Agora, essas áreas são bem delicadas, que envolvem muita família, né? O que eu posso fazer para ajudar? Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha um tio muito querido, tem casos na minha família de alcoolismo terríveis. Ele morreu muito novo, foi atropelado, sabe? Muito querido, assim. E eu vi o drama, eu era criança, mas eu vi o drama das pessoas, o que a gente pode fazer, o que dá para fazer. E não tinha que fazer, assim, muito, né? Infelizmente. Mas é uma pessoa, e geralmente são pessoas queridas, assim, mas vão se destruindo, né? Bom, realmente é não ficar se culpando também, por que eu não pude fazer, o que eu poderia ter feito mais. Gente, lidar com esse tipo de sentimento com a gente é horrível, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar resolvido com a gente. Eu fiz o que foi possível. Agora, dói, né? Mas a gente tem que aceitar isso. Eu não podia fazer mais do que isso. Porque senão a gente vai viver a vida do outro, vai continuar vivendo a vida do outro.
Vai continuar vivendo a vida da outra pessoa. E é muito injusto com a gente, né? Você tem que viver a sua vida, a sua... Então, eu ouvi pessoas às vezes falando, olha, eu perdi minha esposa, perdi meus filhos, perdi assim, não querem me ver mais, perdi minha casa, perdi bens, perdi dignidade. A pessoa está destruída. Se ela quer mudar de vida e quer ajuda, aí é a hora da gente falar, olha, meu filho, Jesus pode restaurar a sua vida. Jesus pode fazer uma nova criatura. Mas aí a gente vai trabalhando com a pessoa. Você tem que entender que a sua situação, todo dia, você tem que olhar para você como uma pessoa que precisa se recuperar. Todo dia é um dia. Mas é muito sensível isso. Por que é importante a gente tocar nesse assunto? Ô, pastor, deixa eu só falar uma coisa. A Silmara estava com a mão levantada, tá? Silmara, quer falar? Fala, Silmara. Eu tive na minha família, né, 2 casos, né? O meu pai e a minha irmã. E com a minha irmã foi muito difícil, porque, aliás, com os dois, né? No início foi muito difícil porque que tem até hoje deve ter, né? Aquela e a minha mãe, né? No querer salvar, né? Nós não queríamos salvar, né? Os dois. Então ia todo mundo para o AA e eu não aceitava aquilo. E, poxa, não sou eu a doente, não sou eu a viciada, não sou eu o problema. O que eu estou fazendo aqui, né? E infelizmente os dois, né, faleceram. Minha irmã faleceu nova, né? E então aí depois de algum tempo eu me cobrava. Nossa, mas acho que eu fiz errado, fui errada, né, de recusar de estar lá para ajudar, né, a minha irmã, o meu pai, né? Então, às vezes, a gente, né, também se cobra, né? Como, né, o senhor falou, né, que a família não precisa viver o sofrimento, né, da pessoa, mas a gente acaba, né, sofrendo, né? Porque a gente não quer que a pessoa adoeça, não quer que a pessoa sofra. E como aconteceu com os dois, né? Que sofreram muito, né? Foram se definhando até que faleceram. Obrigado, Silmara, por compartilhar. Você, a Maribel, né, compartilhando coisas tão profundas assim. Eu queria só fazer uma correção de mim mesmo aqui, ou talvez eu me expressei mal assim. É inevitável que a gente sofra numa situação dessa. O que não pode é a gente viver a vida da outra pessoa. Porque a gente vai sentir, óbvio, você ama a pessoa, não tem como não sentir agora. Não, o problema é quando a gente acaba vivendo, sabe? Todo mundo na família vivendo em função. Aí o estrago é muito maior. Porque não é só uma pessoa, é todo mundo. Por isso que se chama codependente. Acaba se tornando dependente junto com a pessoa. Sofre os mesmos... E olha, vou falar para você. Eu lembro que eu estava lá na instituição lá, a pessoa estava lá uma semana chorando de saudade. Ai, que saudade da minha família. Aí a gente fala, escuta, você vive o tempo todo na rua, nem lembra de ninguém. A pessoa não se dá conta que ela vive em função da droga. Ela não vive para a família. Acabou a família, não tem mais. É duro você falar assim para uma mãe, para um pai ou para uma pessoa da família o seguinte, sabe aquela pessoa que você viu crescer, aquela criança linda que você criou? Então aquela não existe mais. O que tem agora é alguém que vive em função dela mesma. Porque assim, a droga é a cereja do bolo. A pessoa, ela tá assim, não é por causa da droga, é por causa dela. Ela só quer satisfazer a ela. Não é a droga, é ela.
problema é ela. Então, se ela não aprender a lidar com ela sempre vai ter o subterfúgio da droga para fugir, para encarar a realidade, sei lá. Então, assim, é muito difícil, mas a pessoa que vive em função da droga, ela não está preocupada com a família. Então, às vezes, a família está vendendo coisa, está fazendo um monte de esforço por alguém que não está preocupado com a família. Por isso que é muito delicado, é sempre importante a gente, se você for aconselhar nesse sentido, ter a sensibilidade de entender um pouco o drama da família, mas, ao mesmo tempo, ter o senso crítico de mostrar um pouco para a família com jeito, né, que ninguém ali é culpado por o que está acontecendo. A escolha da pessoa. Agora, a gente tem que olhar para a gente também como esse negócio de se culpar é muito complicado. Eu tive um amigo que se suicidou uma época. Eu fiquei um tempão me cobrando, puxa, por que eu não podia estar mais perto, estar mais presente, né? Eu era bem jovem ainda. Então, você fica assim, a gente tem que lidar com essas coisas com a gente, né? De não se culpar. Porque a pessoa faz as suas escolhas. Então, lidar com o ser humano, né? Fala, Paulinho. Gente, Pastor, eu esqueço desse negócio da mãozinha levantada, né? Mas bom que a Maribel me lembrou aqui. Fala, Paulinho. é assim, eu acho que tem até um limite, né? Você pode ajudar, e é claro, como você falou, chega um patamar que não tem como você evitar, né? Mas depois, se acaso ocorrer alguma coisa, não ficar se culpando, não. Falar, "Olha, eu tentei ajudar, eu fiz o que eu Isso. pude, né? Às vezes, você pode até pensar que foi áspero em algumas coisas, mas foi naquele momento de querer ajudar a outra pessoa, né? Não foi nada além disso. Mas existe um limite, né? Eu acho que a gente até fala assim, né? É muito fácil a gente falar enquanto o problema está dentro da casa da gente, né? Mas para tudo tem que ter um limite, né? E senão envolve todo mundo mesmo. E todo mundo se torna em função daquela pessoa, né? E daquele vício que toma conta do corpo daquela pessoa e mentalmente do resto da família que sofre junto. É isso mesmo. Tamires, quer falar alguma coisa? Com tua mão? Eu ia falar que eu acho que é muito importante a gente reconhecer a nossa limitação nesse momento. A gente é limitado, né? Não tem como a gente ter o controle sobre o outro, como o outro vai agir, as escolhas que o outro vai fazer, né? Então a gente reconhecer os próprios limites, até mesmo na intenção de se preservar, né? É uma forma de se preservar também. E assim, fugiu a palavra que eu ia falar agora. Assim, dentro daquilo que a Silmara e a Maribel falou, né, de carregar esse peso, né, vocês agiram de acordo com o conhecimento que vocês tinham ali no momento, né, a gente age de acordo com o conhecimento que a gente tem, de acordo com aquilo que a gente está vivendo ali no momento. É muito importante a gente não carregar esse sentimento de culpa, né, é um sentimento que a gente não precisa e não merece carregar. A gente age de acordo com o conhecimento que a gente tem, né, fica muito de lição, né, para as nossas vidas depois, posteriormente, né, então, assim, reconhecer mesmo os próprios limites, né, saber que você agiu na intenção também de se preservar e que você não tem controle sobre a escolha do outro, né, o outro escolhe como que vai agir. Isso. Silmara, pode falar. Em questão de envolvimento, a nossa família assim, ficou muito envolvida mesmo, né? Eu, o Paulo, né? Ficamos assim muito envolvidos mesmo com as duas situações. Então foi assim um período bem difícil, mesmo que a gente
não quisesse, né? Às vezes falasse, vamos deixar para lá, mas não. A gente, nós ficamos envolvidos mesmo, né? Então, isso daí até depois, com os anos, né, de você sofrer junto com a pessoa, né? Principalmente eu que era irmã e filha, as consequências vêm depois, né? Assim, emocionalmente falando. Mas que bom que você consegue falar sobre isso, né? Que bom que está conseguindo falar, isso é bom. Isso é muito É a importante. terapia, é a terapia. Mas Então, assim, todos nós temos casos, com certeza, que conhecemos, seja na família, seja entre amigos, né? Agora, tudo isso que a gente está tocando nesse assunto, para que a gente tenha condições de ajudar. Mas sempre importante esses princípios que nós falamos aqui, né? Os seus limites, não se culpar e entender que a outra pessoa é a maior responsável pelas mudanças dela. Não é você, nem ninguém, é ela. Ela tem que ser a maior interessada nela, né? Para o último ponto aqui, nosso tempo voou, né? Eu queria falar um pouco sobre você conhecendo a si mesmo como conselheiro. Eu deixei isso por último, porque uma das coisas mais difíceis da vida é o autoconhecimento, né? Conseguir lidar consigo mesmo. Às vezes a gente quer ajudar o outro, mas não consegue ajudar a gente, né? Então, assim, a gente precisa se conhecer, saber um pouco dos nossos próprios limites. Não sei até que ponto você se conhece, é muito importante. Porque se você se conhece, você sabe que é hora de recuar, você sabe que é hora de parar, que é hora de não falar, né? Hora de dizer não. É muito importante o autoconhecimento. Se você é uma pessoa que tem um pavio curto ou um pavio muito longo, ou, enfim, cada um tem que se conhecer. Porque se você vai lidar com a outra pessoa, conheça um pouquinho de si mesmo, né? É dolorido se conhecer, não sei se você pensa assim, mas eu quando me começo a pensar em mim mesmo algumas coisas, eu falo, puxa vida, não é verdade, eu não sou isso. Então, a gente precisa se conhecer, a gente precisa aceitar algumas coisas na gente, aceitar no sentido assim, isso aqui sou eu, sou assim, para poder lidar com você mesmo, porque é muito importante. Lembra que o Gálatas capítulo 5, né, vai dizer o fruto do Espírito e vai citar o que é o fruto do Espírito. A gente tem que viver isso na gente. Por exemplo, como é você com a sua própria autoestima? Tem uma coisa na sua vida que precisa ser resolvida em relação a isso? Tem que prestar atenção. É muito importante trabalhar isso na sua vida. Você tem dificuldade de se aceitar em alguma coisa? Então a gente não pode usar, sabe, algumas coisas de... a gente disfarça um pouco, né? Algumas coisas. Durante algum tempo na vida eu fiz muitos, mas você mistura, não, mas é que eu sou humilde. Não, não é humilde, é a autoestima que está lá embaixo, né? Então são coisas distintas. Trabalhar isso na sua vida. Eu sou muito tímido. Eu me lembro quando eu entendi o chamado de Deus para minha vida e eu tinha que ir para o seminário. E aí eu lembro de uma situação, eu era uma pessoa extremamente tímida, que não acreditava, que, enfim, eu não conseguia conversar olhando nos olhos de uma pessoa, que dirá falar em público, né? E uma vez eu estava ouvindo umas pessoas conversarem assim, e tinha eu e um outro seminarista, e ele era totalmente o oposto de mim, uma pessoa extrovertida, e conversava com todo mundo, e eu falava, meu Deus do céu. Aí eu vi uma pessoa falar assim, aquele menino vai ser um bom pastor. Mas aquele outro ali tá falando de mim, né? Não sei não se vai vingar, né? Então, aqui que já está arrebentado emocionalmente ouvir essas coisas, você fica, meu Deus do céu, né?
Ainda bem que Cristo é maior do que a nossa própria, nosso próprio olhar, né? Mas eu aprendi que a gente precisa se cuidar, né? Você com você mesmo. Se você não se resolve com você mesmo, como é que você vai ajudar alguém? Como é que você vai auxiliar uma pessoa a, a lidar com a sua própria, com a sua própria vida, né? Dentro daquilo que a gente falou, orientar, ouvir, prestar atenção. Então, o conselheiro é alguém, ou a conselheira, que precisa cuidar de si mesmo. Tem um texto bíblico que Paulo fala assim para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuida de você. Se cuida. Todo mundo precisa se cuidar. Por exemplo, conversar, aprender a ouvir, aprender a abrir o coração, ter amigos. Ninguém está pronto, gente. Às vezes, essa questão religiosa é muito assim. Eu entendo o que eu estou dizendo, tá? Ela às vezes é uma faca de dois gumes. Às vezes ela nos ajuda muito se for bem construída, se for dentro do evangelho, se for dentro de uma consciência realmente madura. Mas às vezes ela pode ser um problema, porque a gente constrói uma imagem errada e você caminha por direções erradas. Você começa a achar que você não pode sentir tal coisa, que você não pode ser humano, que você não pode ser gente. Então a gente sabe aquela, mais ou menos assim. Uma vez eu vi uma pessoa plantando uma árvore. Então ele plantou uma árvore, eu sei que vocês já viram, né? E a árvore ela cresce meio tortinha, assim. Aí ele põe uma madeira no meio, assim, para a árvore crescer reta, né? Ela precisa de algo para que ela possa ter uma direção para poder crescer reta. A gente precisa ter na nossa vida algo que nos faça crescer, ou pelo menos assim, ter uma direção. É o evangelho que vai fazer isso. Mas a gente precisa entender que a gente precisa também fazer aquilo que só a gente pode fazer pela gente. É se conhecer, é cuidar de si, é olhar para você, por exemplo, assim, como que eu estou lidando com essa situação? Será que eu estou sendo realmente solidário? Será que realmente ou eu estou fazendo só por obrigação? A gente precisa se conhecer, gente. A gente precisa olhar para a gente, se cuidar, ter uma autoaceitação, aceitar seus limites. Você não tem que saber tudo, você não sabe tudo. Por exemplo, saber quais são os seus dons, qual é a sua vocação, né? A gente tem que saber isso da gente. Porque senão você vai querer enveredar por caminhos que não vai ajudar, né? Eu tinha um colega que falava assim, que tem sapo que em certas lagoas ele fica quietinho. Mas em outras lagoas ele vira um Roberto Carlos, canta com uma beleza, né? Tipo assim, faz aquilo que Deus te vocacionou para fazer. Aceita isso na sua vida. É isso que faz bem para gente. Você não vai forçar nada. Você vai viver aquilo que Deus te, sabe? Mas você precisa aceitar isso. Tem gente que quer forçar a situação e não é para. Você não precisa fazer isso. Agora, o conselheiro precisa se conhecer. Conhecer de você. Saber que você. Se vai te fazer mal certas coisas. Se certos assuntos vão te machucar. Se certas coisas vão te induzir ao passado. Então, você tem que se conhecer. Qual o assunto que não vai te fazer bem? Você tem que saber qual que é. Para poder ajudar, né? Para poder servir. Senão a gente vai ficar em vez de ajudar, vai atrapalhar, né?
tem assuntos que a gente não sabe conversar e às vezes complica mais ainda, né? Por exemplo, rede social. Eu sei que se eu entrar em certos assuntos de rede social, eu não vou me controlar. Então eu não entro. Eu não entro. Estou falando de mim, tá? Não estou dizendo que ninguém tem que entrar. De mim. Então, assim, a gente precisa saber os limites. Você precisa se conhecer. Um bom conselheiro, uma boa conselheira, não é aquela que sabe aconselhar, é aquela que sabe lidar consigo mesmo e também que tem digamos assim, a humildade de ouvir o outro, né? Sabe seus limites e tenta ajudar. Se você, por exemplo, Maribel tinha feito uma pergunta importante. Quando é que eu sei que uma pessoa está sinalizando que ela precisa de, talvez, terapia, de uma ajuda mais profunda? Quando você não sabe o que fazer, procure ajuda. Não, ninguém sabe tudo mesmo, né? Bom, eu queria apresentar um slide aqui, só para a gente terminar nosso tema aqui. Eu vou colocar o slide aqui, eu já estou terminando, tá? Só um pouquinho só de paciência. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Ó, todo mundo está vendo aí? Vocês estão vendo, gente? Sim. Então vamos lá. Gente precisa de Deus e gente precisa de gente. Então a gente precisa de Deus e gente precisa de gente. O instrumento de Deus é gente. Deus usa a gente para abençoar gente. A Bíblia nos orienta a cuidarmos uns dos outros. Segunda coisa, cuidarmos dos que são da comunidade e os de fora. Romanos capítulo 12 vai dizer que, dentre alguns dons que tem ali, tem os dons de socorro, de misericórdia, né? A palavra socorro ali dá a entender que também é essa questão do aconselhamento. Cuidarmos dos que são da comunidade e também dos de fora. Deus nos deu capacidade, dons para utilizarmos, tá? Lembrando que o evangelho é a nossa maior riqueza. Há pessoas que precisam conhecer o evangelho, que liberta, que salva, que transforma, que traz paz e esperança, que vence a culpa, que vence o medo, que propõe uma nova vida. Essa questão da culpa, do medo, o que tem de gente machucada, cheia de culpa, de ouvir tanta coisa na vida. Olha como o evangelho faz diferença, se apresentar o evangelho de um Deus que liberta, né, que salva, que transforma. O evangelho é a nossa maior riqueza, gente. Cristo que conhece a nossa condição, o nosso jeito de ser, que pode nos dar uma nova vida. Há pessoas que precisam, sim, ouvir o evangelho. Olha essa, eu não sei se o autor é esse mesmo, talvez a Tamires pode corrigir se estiver errado, que eu ouvi essa frase e dizem que é dele, né? Eu não sei se é do Jung, mas assim. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar a alma humana, seja apenas outra alma humana. Assim, se você vai ser um conselheiro, uma conselheira, leia sobre isso, estude sobre isso, se aperfeiçoe, mas seja apenas uma alma humana. Seja apenas alguém que ame, que goste de ser gente. Conselheiro tem que gostar de ser gente, né? Você não é máquina, você não é... Você é gente. Você tem que gostar de ser gente. Deus gostou de ser gente, tanto que se deu seu filho que se fez gente, né? Então, a gente precisa aprender a gostar de ser gente. Mas leia, se aprofunde, se aperfeiçoe, mas seja gente. Senão, a gente não vai conseguir ajudar ninguém, tá bom? Eu queria agradecer aí a Tamires, obrigado pela força aí, a gente vai se falando mais vezes aí, e
Obrigado a todos vocês pela paciência aí nesse tempo. Eu espero que tenha sido de algum proveito, né, nessa noções, como nossas noções básicas de aconselhamento, são noções bem básicas mesmo, né? E eu desafio você a ler, a crescer, se aperfeiçoar. A igreja e o mundo precisa muito de gente que saiba ouvir, que saiba dar um aconselhamento bom, né, saudável, maduro, mas que principalmente que saiba ser gente, né? Levando o evangelho, mas sendo gente. Então, que Deus abençoe sua vida, tá bom? Eu queria depois pedir para que você, se puder, mande um feedback para a Maribel, de como foi aí a aula. Esse ano nós tivemos a experiência de fazer o Quinta Temática. Foi uma ideia que surgiu aí, a Maribel, a gente estava conversando, falou, vamos fazer, vamos. Né? Então, já tivemos vários assuntos aí, né? Vários temas. A ideia é ter temas que são voltados aí para a nossa vida, para a nossa prática de igreja, para o nosso aperfeiçoamento, tá bom? Então, ano que vem a gente vai continuar. Esse ano aí a gente trabalhou Introdução ao Novo Testamento, literatura apocalíptica, hermenêutica e noções básicas de aconselhamento. Parece que não, mas são 4 temas bastante, assim, profundos até, né? Bastante oportunos aí. Eu espero que tenha servido aí para o nosso crescimento, tá bom? Vamos orar? Antes da Juliana orar, pastor, só agradecer ao senhor pela disposição aí, de estar dando essas aulas para a gente, de estar, né, estudando para nos ensinar. Deus abençoe o senhor, agradecer muito. Foram 4 temas muito bem explicados e eu acho que as minhas palavras são dos meus colegas aí, né? Amém, obrigado. Para mim é gostoso, porque eu aprendo junto com vocês, ouvir as experiências aqui hoje não tem preço, né? Quanta experiência aqui, não tem nem o que dizer, né? Então, agradeço a Deus aí por vocês também. Tá bom? Jus, pode orar? Posso sim, vocês me ouvem? Me ouvem, Sim. né? Legal. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse momento, em que mesmo distantes pudemos ouvir uns dos outros, também pensar em nos aprimorar, pensar em como o nosso relacionamento com o Senhor reflete nas nossas ações, no dia a dia, na nossa postura enquanto igreja uns para os outros, mas igreja também para fora, para as pessoas com quem nos relacionamos. Te agradecemos porque pudemos ter esses estudos preparados pelo pastor, pedimos que abençoe sua vida e que possamos relembrar do que aprendemos aqui no nosso dia a dia, continuar nos aprofundando e reconhecendo que podemos ser ajudados pelo Senhor e também que fomos ensinados agora através da vida do pastor nesses estudos. Te agradecemos por esses momentos, pela vida de cada um, te pedimos também pela vida do EPA, esse pedido que o Paulo nos trouxe, que o Senhor esteja nesse momento abençoando a sua família, as pessoas que estão ali próximas a ele, se ele estiver recebendo cuidados, e que ele possa estar bem e protegido e bem cuidado também e amparado pelo Senhor. Te pedimos por isso e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.